O futebol brasileiro está numa crise maior do que a gente imaginava. A gente sempre tem na cabeça que o grande calendário do futebol brasileiro prejudica os times nas próprias competições nacionais. Então, um time que tem muitas lesões acaba não somando ponto do Campeonato Brasileiro, fica perto da zona de rebaixamento. A gente tem uma diferença pouca entre a zona de rebaixamento e os primeiros colocados do campeonato. Mas o que a gente não está percebendo é que a gente está prejudicando o futebol brasileiro como um todo. A gente tem vários times do futebol brasileiro em crise nas competições sul-americanas. A gente já tem o Corinthians e o Cruzeiro eliminados da Sul-Americana, que já é uma competição do segundo nível, né? Dá para chamar assim, já que é um prêmio de consolação da Libertadores. A gente tem Fluminense e Flamengo capengando na Libertadores, sofrendo para conseguir vitórias. Tem uma entrevista muito legal aí do Felipe Luiz falando sobre isso, falando que a gente não vai ver mais os principais jogadores do futebol brasileiro atuando sempre em alto nível, justamente por isso, porque não conseguem dar o seu melhor devido à quantidade de número de jogos. A gente tem, por exemplo, Grêmio também sofrendo para se classificar na Sul-Americana, se classificou provavelmente em segundo lugar, não vai conseguir pegar o primeiro lugar do grupo, e a gente vê uma quantidade grande desses times. Se fosse um caso isolado de um ou outro time, mas não, são quase todos os times brasileiros sofrendo nas competições sul-americanas. E isso a gente vê que é um reflexo do grande número de jogos. A gente tem a Sul-Americana, a gente tem a Libertadores, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a gente tem Copa do Brasil, tudo isso já grudado nos campeonatos regionais, que já iniciam bem no início do ano, tendo pouco tempo de pré-temporada, pouco tempo de preparação. Com isso acontece o que? A gente já tem um outro fenômeno no futebol, que são os jogadores estrangeiros que vêm para o futebol nacional. E geralmente os jogadores estrangeiros que vêm, eles já estão passando os 30 anos, já não estão mais no ápice da carreira e com isso não estão mais no seu ápice físico, ou seja, precisam de mais tempo de descanso que o normal para continuar jogando. Somando tudo isso, a gente tem um campeonato brasileiro com times fracos, ou seja, os melhores jogadores não jogam. A gente tem os times sofrendo nas competições sul-americanas e o futebol brasileiro como um todo, ele sofre muito. Tem jogos extremamente ruins. A gente assiste jogos basicamente pelos times que a gente torce, né? Então eu assisto os jogos do Grêmio, você que está assistindo aí assiste jogos do seu time porque você torce, porque você quer ver o seu time ganhar. Mas poucos jogos hoje do Campeonato Nacional a gente assiste porque a gente vê um bom futebol. Lembra aí qual foi o último jogo de outro time que tu assistiu pensando assim, nossa, que legal, eu vou assistir um Flamengo e outro time? Tu não assiste, porque os jogos geralmente não são bons. Eu assisti há pouco tempo o Flamengo e Palmeiras, foi um jogo legal até, mas de uma maneira geral, esses jogos dos campeonatos nacionais, eles não são bons, eles são jogos ruins, tecnicamente ruins, e isso é um reflexo de tudo que está acontecendo. A gente tem uma CBF com grandes problemas de gerenciamento, a gente tem clubes que apoiam esse modelo que hoje existe da CBF, a gente tem um calendário grande e isso gera grande reflexo nos jogos, gera grande reflexo nos times que não conseguem render o seu melhor no futebol brasileiro e com isso também nas competições sul-americanas. A gente vai ver cada vez mais jogos ruins e um ou outro time se destacando. Hoje a gente tem aí um Flamengo, a gente tem aí um Palmeiras, tem um outro time aí que também tá, o Bragantino que tá aí se destacando, a gente tem um Bahia que formou um bom elenco, tem um bom time também, que já é fruto de SAF. Enquanto a gente não tiver medidas fortes para combater o grande calendário, a gente tem o novo presidente, por exemplo, que prometeu diminuir o calendário para 11 jogos, mas os campeonatos nacionais já tiveram 12, 13 rodadas, então diminuir para 11 não vai mudar muita coisa, né? São os próprios jogadores, os próprios presidentes de clubes que têm que se impor de maneira forte para que mudem o calendário da CBF. Com isso a gente tenha mais tempo entre os jogos para os melhores jogadores se recuperarem, os melhores jogadores estarem em campo e ter o melhor rendimento dos clubes. A gente vai ter jogos melhores nos torneios nacionais e principalmente vai ter mais times brasileiros se destacando no mercado sul-americano. E tu, qual a tua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo.